que a gente precisa estudar ciências na escola? Oi, por favor. Você sabe por que a gente estuda ciências na escola? Na escola, às vezes, é importante para a gente conhecer o nosso ambiente, para ampliar os nossos conhecimentos. O que está falando científico? Eu acho que precisa a respeito da natureza em volta da gente. Da atmosfera, Ele estuda a origem da vida, a origem do universo, a origem da ciência. já estudei tempo. Já estudei. O que você estudava no seu curso de ciência? Sobre o solo, sobre o vegetal, sobre tudo. Para conhecer mais sobre o ser humano, o desenvolvimento da Terra, dos seres vivos, tudo. Pois é. A gente estuda ciências para entender melhor o mundo em que vivemos. Se você entender melhor como é o mundo, melhor vai poder se virar dentro dele. Agora, será que dá para a gente aprender ciências numa padaria? Bom dia, eu sou o Clóvis e estou colocando na minha boca de jornal a serviço do Telecurso de Ciências que está começando hoje. No nosso Telecurso de Ciências, nós vamos estudar situações que acontecem no nosso dia a dia, só que nós vamos adotar o ponto de vista da ciência. E para saber das coisas que acontecem no nosso dia a dia, nada melhor do que isso aqui, ó. O jornal. Mas o jornal é apenas um dos recursos que nós vamos utilizar. No Telecurso de Ciências, nós vamos aprender, por exemplo, como era a Terra há milhões e milhões de anos e como ela é hoje. Como é a Terra por dentro. Quantas espécies de seres vivos existem na Terra e onde estão. Vamos ver como a ciência explica um gol perdido numa partida de futebol. E na aula de hoje você vai ver por que quando a gente abre uma geladeira, uma garrafa de cerveja, sai aquela fumacinha. Nós vamos mostrar as coisas aqui de um jeito que vai fazer você sentir tão uma vontade como se estivesse estudando ciências a lanchonete do seu bairro. Oi, prazer. Meu nome é Emil. E como eu gosto de ciências no esporte do bairro, eu venho sempre dessa lanchonete. A Maria é da lanchonete. Ela diz que os nossos pratos melhoram a qualidade de serviço. Por exemplo, ela adorou aprender que o prato de validade de enlatado tem uma explicação científica. Isso é super importante. E ter um freguês para pessoa tipo Mineiro é um luxo. Primeiro, porque a gente aprende um monte de coisas. E depois, porque a gente aprende a aprender. Não é, Roberto? É isso aí, Maria. E aquele ali, Roberto, o dono da lanchonete. Ele gosta muito de discutir, trocar ideias comigo e comprovar na prática todas as coisas que ele aprende com as nossas discussões. É uma das coisas que eu já aprendi com ele, com as qualidades básicas do cientista. A perseverança e a busca de um método. E olha, isso vale tanto lá no laboratório quanto na vida da gente. Verdade? Não é isso, menino? É isso aí, Roberto. Perseverança e busca de um método são as qualidades básicas de um cientista. Perseverar é conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar. O cientista é um cara que tudo quer seguir alguma coisa, vai até o fim. Um bom exemplo de perseverança do cientista são as notícias que saem no jornal sobre os pesquisadores que procuram a cura da AIDS. Todos os dias, alguém, em algum lugar, está experimentando um novo remédio, uma nova vacina. Até agora, a AIDS ainda vem conseguindo driblar os cientistas e a epidemia continua. Mas já foram descobertos meios de evitar a contaminação e remédios que diminuem o risco da doença. As pessoas positivas hoje vivem muito mais tempo do que há 10 anos. Você já pensou se os cientistas não tivessem perseverança, não continuassem insistindo? Nós podíamos perder a esperança de encontrar a cura. Valeu o exemplo? Valeu. Mas você também fala sempre em método. Método é um caminho que envolve científico e objetivo. Um modo de proceder é uma maneira de agir. Então, quer dizer, os cientistas trabalham com um método para poder organizar o pensamento e descobrir ligações entre um fenômeno e outro. Mais ou menos. Dá assim um exemplo para entender melhor. Vamos voltar ao exemplo da AIDS. Quando a AIDS ainda era uma doença desconhecida, as pessoas começaram a pegar um monte de doenças diferentes e morrer delas. Ninguém sabia por quê. Então os cientistas tiveram que adotar um método, ou seja, uma maneira de agir organizada, até chegarem à conclusão que todas aquelas doenças eram causadas por um tipo de vírus.
Os cientistas foram estudando caso a caso até descobrirem o vírus HIV, que é um tipo de vírus que destrói a defesa natural do corpo. Viu só? Por isso que perseverança e método são tão importantes para os cientistas. Método e perseverança. Muito bem. Mas agora, vamos para nossa teleaula de hoje. O incêndio é causado por vazamento de gás no botijão do fogão. Vazamento de gás de cozinha. Todo dia a gente lê no jornal ou escuta de algum vizinho alguma história sobre vazamento de gás no botijão. Vamos saber o que isso tem a ver com a nossa tarefa hoje? Roberto, Que foi, Maria? vem dar uma olhada aqui no fogão, acho que tá vazando gás. Deixa eu ver isso. Isso eu já fiz, né? Aliás, essa é a primeira providência que a gente toma quando acha que o gás está vazando. Roberto, eu conheço cheiro de gás de longe. Eu sei que quando tem vazamento e a gente troca de botijão, sente um cheiro leve de gás, não esse cheiro forte que está aqui. Deixa eu ver se ele usa uma chave de ferro aqui. Ah, Achei. ah é, peraí ali. Como o cheiro estava muito forte, Maria fechou o registro e chamou Alberto. O que foi que o Alberto fez? Eu fiz bobagem, na verdade. É perigoso mexer na válvula do botijão, pois ele pode explodir e incendiar. Mas dessa vez, nada disso aconteceu. Vamos ver agora o que aconteceu com o gás que escapou do botijão. Eu pensei que fosse pegar tudo. A gente está cheio de gelo. Seu botijão não gelou, velho. Você mexeu no botijão? Usou um extintor de incêndio ou coisa parecida? Eu, imagina, não fui eu que sempre eu te escondi aqui atrás. Vamos ver essa cena e ver coisa curiosa. O gás escapou e, por sorte, nem teve incêndio nem explosão. Formou apenas gelo. Isso tem a ver com a mudança de temperatura do lado de fora do botijão. O gás que escapou roubou o calor do ar que encontrou do lado de fora. Para entender melhor, vamos ver um exemplo menos perigoso. Por que quando a gente abre uma geladeira ou um vidro de sorvete como esse aqui, sai essa fumacinha? Fica gelado, né? Porque aqui fora é quente, tá dentro é frio. Você viu só? Quando a gente abre uma garrafa de cerveja ou de refrigerante, também sai uma espécie de fumacinha do gargalo. Por que será que acontece isso? Será que aquela nuvenzinha de fumaça já estava dentro da garrafa antes dela ser aberta? Estava lá dentro, não viu? Deve estar, né? Acho que sim, estava dentro da garrafa, com toda certeza. Talvez que não. Olha, o que eu posso garantir é que aqui dentro, antes de ser aberta a garrafa, não tem nenhuma fumaça, não. A pergunta agora é, por que se forma essa nuvem de fumaça? Essa nuvem de fumaça tem uma explicação científica. Olha só, aqui nessa cerveja, o gás está comprimido entre líquido e a tampa. Na hora que abrimos a garrafa, o gás se expande rapidamente. E quando um gás se expande, ele provoca o abaixamento da temperatura. Então aquele gás que congelou o botijão. Isso mesmo. Tanto aqui com essa cerveja quanto com o gás do botijão de cozinha, aconteceu a mesma coisa. A expansão do gás. E toda vez que isso acontece, ocorre também um abaixamento da temperatura. Puxa! Mas a expansão do gás baixa tanto a temperatura, a ponto de fazer aparecer gelo ali em volta da válvula do botijão. Para entender melhor de como que é a expansão dos gases a baixa temperatura, vamos olhar aqui nessa cerveja. Deixa lá. Essa cerveja está mais ou menos uns 5 graus centígrados, que nós vamos chamar de graus Celsius. Na hora que a garrafa é aberta, o gás que estava comprimido dentro da garrafa expande rapidamente e a temperatura na região perto do gargalo cai para cerca de 36 graus Celsius abaixo de zero. Então se forma um nuvemzinho de fumaça, que é formado de partículas de água que vivem no ar. 36 graus abaixo de zero? Poxa, Daniel, mas isso é frio para chuchu. Não, porque uma temperatura baixa dessa já está congelando tudo. Até o ar. Não muda.
Mas congelar o ar não é a maneira mais correta de escrever fenômeno, né? O gelo na válvula no botijão e as lentes de gotículas de água nos gargalos da garrafa se formam pelo mesmo motivo. A temperatura diminui rapidamente toda vez que acontece a expansão de um gás. Expansão de gás? Sabe esse barulhinho da geladeira? O que esse barulho tem a ver com a tal expansão do gás? Não, porque eu aposto que esse motorzinho que fica nesse início e desliga, que é o responsável pela expansão do gás que resfria a geladeira, tá certo? É isso mesmo. O motorzinho de geladeira é um compressor. Como o próprio nome diz, o compressor serve para comprimir o gás. Então ele é levado assim comprimido por uma tubulação até o congelador, que é o lugar onde ele vai expandir. E quando o gás expande, o que acontece? Ah, isso você já explicou. A expansão de um gás provoca um abaixamento da temperatura. A partir do caso do botijão de gás da lanchonete, nós aprendemos alguns conceitos de ciência. Agora vocês vão ter a chance de rever o que nós aprendemos nessa caia. Preste atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a rápida expansão de um gás provoca um abaixamento da temperatura. Esse abaixamento da temperatura pode ser visto quando escapa gás rapidamente de um botijão. A válvula do botijão fica coberta de gelo. A nuvem de fumaça que a gente vê quando abre uma garrafa de cerveja se forma pela mesma razão. O gás se expande e a temperatura cai. E esse princípio de abaixamento de temperatura através da expansão de um gás é utilizado em muitos equipamentos como a geladeira e o ar-condicionado. Na nossa próxima teleaula nós vamos tratar do céu. Esse mesmo que a gente vê todo dia. Até lá.